Shalom Uvracha. Nossa Parashá nos conta que Yaakov, nosso terceiro patriarca, ele saiu de Beersheba e foi para Haran. E no meio do caminho o sol se pôs e ele deitou lá, ele adormeceu. E antigamente era assim, se dormia de noite. As crianças de hoje não conhecem isso, né? Que hoje tem eletricidade, hoje de noite também é dia, mas antigamente o sol se pôs, a pessoa tem pouco tempo para se organizar e dormir. E de repente ele tem uma revelação profética ao nível que ele estava naquela época. Diz o Zohar, por causa que ele ainda era solteiro, Hashem não se revelou para ele de uma maneira, Deus não se revelou para ele de uma maneira explícita, se revelou por meio de um sonho. E nesse sonho ele viu uma escada que ela estava na terra e a parte de cima dela chegava até o céu. E ele viu anjos, os anjos de Hashem, os anjos de Deus subindo, detalhe, primeiro subindo e depois descendo nela. E lá em cima, ele nesse sonho profético, em cima da escada ele ouve a revelação divina lá em cima no céu, e Hashem diz para ele que eu sou o Deus de Abraão, seu pai, e de Yitzhak, e essa terra que você está deitado sobre ela, para você eu vou dar ela para você e para todos os seus descendentes. E a sua descendência vai ser como aqui já é uma linguagem, a Torá usa muitas vezes essa linguagem para dar um ênfase, vai ser como o pó da terra, de tão numerosa que vai ser. E você vai se espalhar Yama, Vakedma, Vesafana, Vanegma, para o leste, o norte, leste, Yama, Vakedma, para o ocidente, para o oriente, Vesafana, para o norte, Vanegma, para o sul. E vão ser abençoados por meio de você todas as famílias da terra e por meio da sua descendência. E Hashem continua dizendo para ele que eu estou com você, eu vou te guardar em tudo que você for, e eu vou te trazer de volta para essa terra, que eu não vou te deixar até que eu não cumpra isso que eu falei para você. E Yaakov ele acorda de manhã e ele fala: olha, tem Deus nesse lugar. E isso, aqui é a casa de Hashem, e esse é o portão dos céus. E continuação, agora para a explicação da história. A história é muito bonita, ela tem vários pontos que precisam ser analisados, e os nossos sábios, tanto no Zohar quanto nos Midrashim, na Gemara, eles discutem sobre esses assuntos, que a linguagem aqui, como vocês viram, da linguagem do pó da terra, que é uma linguagem que quer dizer muito, não quer dizer exatamente o número de todo o pó da terra somado, mas quer dizer, olha, como o pó da terra é muita coisa, então a sua descendência vai ser muito grande. Da mesma maneira que essa linguagem ela é enfática, a Torá usa muitas linguagens assim, como por exemplo está escrito quando Hashem deu para o homem, tem dois tipos de trabalho na Torá. Tem um trabalho que é rezar, pedir. Tem um trabalho que é, Deus me livre, que é um sofrimento, que já é um trabalho de ação. Então quando Hashem fez o paraíso terrestre e colocou lá o Adão e Havá, está escrito que não choveu antes de Hashem colocar lá o Adão e Havá, antes de Hashem colocar lá o Adão e Eva, está escrito que não choveu porque não tinha o homem para trabalhar. E esse trabalho então seria o trabalho divino, seria a Tefilá.
seria reza. Ele não precisaria arar a terra, não precisaria plantar, não precisaria fazer nada, simplesmente ele ia rezar para chover, ia chover, e aí tudo iria crescer. Depois tem uma segunda etapa, depois que ele fez o Hetetzadat, ele comeu a fruta proibida, ele fez uma ação proibida, e essa ação causou uma reação. Então Hashem falou para ele: agora, com o suor da sua face você vai comer o pão. Aí já era uma maldição, já não era uma coisa boa. Quer dizer, trabalho é a mesma coisa. O trabalho antes de fazer a coisa errada era rezar. O trabalho depois de fazer a coisa errada já baixa de nível, já baixa para o mundo da ação. Aí já não é mais reza, já é arar a terra. Então, na prática, a Torá já desde o começo usa essas linguagens. Com o suor da sua face você vai comer o pão, não quer dizer que ele vai comprar um pãozinho e antes de comer ele tem que correr em volta do quarteirão inteiro para suar bem suadinho e depois esfregar o pão na testa. Na hora que o pão está bem está suado, aí ele pode comer. E não é isso. Da mesma maneira que aquela linguagem está dando ênfase que ele vai trabalhar duro, então aqui também a Torá, quando fala que a sua descendência vai ser numerosa como o pó da terra, também está dando ênfase. E se nós fizermos hoje com as contas, quantos judeus tem no mundo, declaradamente, nós não temos como fazer essa conta. Porque tinha o rei da Assíria, Sanherib, famoso estrelinha, uma das estrelinhas da história judaica, né? Deus me livre, estrelinha contrária. Ele conquistou o mundo inteiro na época dele. Aquele mundo inteiro, eles eram os ancestrais do mundo de hoje. Quer dizer, todas as pessoas que tem no mundo de hoje, os ancestrais deles moravam no Oriente Médio. E o Sanherib, na época dele, só tinha o Oriente Médio. Não tinha Grécia, não tinha Roma, a Europa era a floresta amazônica. O mundo inteiro era do Nilo, onde tinha a civilização egípcia antiga, até o Vale do Rio Indo. Isso era o mundo inteiro. O Sanherib, ele conquistou o mundo inteiro. Só que chegando em Jerusalém, Hashem fez um milagre. O Malach Gabriel, o anjo Gabriel se revelou, todo o exército do Sanherib morreu, sobraram 5 pessoas. Aí terminou o Sanherib, termina a época da Assíria, entramos depois mais futuramente na época da Babilônia, depois a época da Pérsia. Em outras palavras, a Síria terminou assim, mas antes de terminar, eles conquistaram o país das 10 tribos, que era chamado de Reino de Israel, que na época do filho do rei Salomão, do Rehavam, o nosso país tinha se dividido em 2. Ficou o Reino da Judeia, que é a tribo de Judá, e a micro-tribo de Benjamim, e o país das 10 tribos, que eram a maior parte do nosso povo. E aquelas 10 tribos foram levadas, não se sabe para onde eles se perderam. Eles podem ser qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, quer dizer, começamos por aí, que na hora que fazemos a contagem do nosso povo, na hora que nos baseamos, a gente não pode contar assim 1, 2 para pessoas, como estudamos já sobre isso. Mas se você pega os números de todos os países do mundo, de todas as comunidades judaicas, você não chega a 15 milhões. Mas levando em conta que todas essas comunidades judaicas é uma pequena parte da tribo de Judá, que é a tribo que sobrou declaradamente os judeus, e muito dessa tribo de Judá ainda se assimilou por aí, ainda teve Inquisição e cruzadas, e eles viraram, nesses países onde teve cruzadas e Inquisição,
tem muita mistura de judeus com não judeus, mas essa mistura é essa tribo de Judá e a tribo de Benjamim que se misturou, mas a tribo de Benjamim nem é levada em conta porque ela era uma microtribo, então vamos dizer que é a tribo de Judá. Agora as outras 10 tribos, primeiro, não se sabe quem eles são. E isso justifica que quando Hashem promete para Yaakov que a sua descendência vai ser como o pó da terra, de tão numerosa, e Yaakov Avinu, quando ele faleceu, ele tinha 12 filhos. Ele, durante a vida dele inteira, ele teve 12 filhos, e a Rachel, aliás, nossas matriarcas, elas sabiam, com Ruach HaKodesh, elas sabiam, pelo nível espiritual delas, elas sabiam que toda a família de Yaakov iriam ser 12 filhos. E 12 filhos não é um número tão grande quanto o pó da terra. O pó da terra tem mais do que 12 pozinhos, do que 12 partículas. Então, essa linguagem pó da terra já vem te dizer que ela está se referindo ao final do... como explicar melhor assim? Tem um começo do jogo, tem um final. Então a nossa vida é uma corrida de obstáculos. Cada um pessoalmente, ele nasce, a vida inteira ele tem os obstáculos para ultrapassar. Depois ele vai para um paraíso lá em cima, que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Só que lá também é lugar temporário, porque depois é que esse mundo vai se tornar mais alto paraíso do que o alto paraíso, todos os mortos vão ressuscitar. E não é sobre essa época que o Hashem prometeu para Yaakov que ele vai ter tantos filhos quanto o pó da terra, que essa época já vai ser sobrenatural. Vamos voltar então para uma época intermediária. Nós temos, desde a criação do mundo até a época chamada dos tempos do Mashiach, nós temos uma corrida de obstáculos. Nos tempos do Mashiach, o mundo ainda não é sobrenatural, ainda os mortos ainda não ressuscitaram. Esse mundo aqui não se tornou mais alto paraíso do que o alto paraíso, mas ele já deixou de ser a corrida de obstáculos. Como diz o Rambam, que o mundo muda, o povo de Israel, eu ia falar, a gente vai ser Estados Unidos vai ser Israel, mas a comparação não está certa, porque em relação ao que o povo de Israel vai ser no futuro próximo, os Estados Unidos é coisa pequena. Então, essa que é a intenção do versículo. Quer dizer, isso que a gente fala para ele, a sua descendência vai ser como o pó da terra, quer dizer, eles vão ser tantos que não vai dar para contar. A intenção é na época do Mashiach, porque aí se revelam essas tribos perdidas, se revelam todos os judeus que se perderam por aí, e aí realmente o povo de Israel vai ser a maior parte do mundo. E a gente vê que hoje os povos europeus estão em crescimento negativo, quer dizer, a gente vê que o mundo vai passar, já está dando sinais que vai passar por uma mudança. Então, esse é um detalhe. Outro detalhe, ele adormeceu, Hashem quis dar para ele uma profecia, diz o Zohar, porque por causa que ele não era casado, ele não podia ter a profecia num nível mais elevado. E depois tem regras em relação à profecia. A regra é assim, que a profecia ela recai sobre o profeta, que ele é casado. Aí nesse caso, depois da entrega da Torá, mudou um pouco o status. O profeta também tem que ser judeu, tem que ser casado, e a profecia recai sobre ele na terra de Israel. Essa época da profecia, ela durou desde a criação do mundo, vamos dizer assim, até a época do exílio da Babilônia, famosa época, famosos 70 anos do nosso exílio na Babilônia. E no exílio da Babilônia tinham 120 sábios e profetas,
entre eles o Mordecai e a Esther de Purim. E esses 120 sábios e profetas que viveram durante aqueles 70 anos, eles foram chamados Anshei Knesset Agdolah, os homens da grande assembleia. E depois que o Mordecai, a Esther e o Mordecai conseguiram salvar o nosso povo de um holocausto, e a Esther tinha pedido para o Mordecai: você reúne todo o povo em Shushan, capital da Pérsia, e vocês fazem um jejum de 3 dias. Eles eram pessoas muito fortes. Hoje é proibido fazer jejum de 3 dias porque é proibido se suicidar pela Torá. Mas naquela época para eles isso era uma coisa, não era uma coisa difícil. Então a Esther falou: vocês fazem um jejum de 3 dias, vai ser um esforço, não vai ser um perigo de vida, senão não poderia ter feito isso, mas vai ser um esforço. E nesses 3 dias vocês não comem, não bebem. E aí ela vai fazer o pedido dela para o rei, para salvar o nosso povo do Amã, para reverter o holocausto. Então ela sabia que para pedir para Deus, para primeiro ser decretado lá em cima, e aí automaticamente fica decretado aqui embaixo, e ela pedindo para o rei já vai dar isso para ela, tinha que fazer 3 dias de jejum. Hoje nós temos outros meios, hoje a gente aumenta na Tzedakah, a gente aumenta em outras coisas, estudo da Torá, mas naquela época o que dava para fazer era isso. Então os Anshei Knesset Agdolah, depois que eles viram que deu certo esse patente do Mordecai e da Esther, eles falaram assim: então agora vamos reverter as causas do exílio. O Beit HaMikdash tinha sido destruído por causa de idolatria. Então eles falaram: agora a gente vai reverter isso. Vamos fazer 3 dias de jejum, pedir para Hashem, pedir para Deus tirar das pessoas, tirar do nosso povo a vontade de fazer idolatria. Então antigamente tinha, desde o bezerro de ouro, a pessoa tinha uma vontade, como o homem, ele por natureza ele quer se casar com uma mulher, como uma mulher por natureza ela quer se casar com um homem. A pessoa por natureza queria fazer idolatria. Você imagina uma situação dessas? É como imaginar assim, hoje tem pessoas que eles por natureza se atraem por coisas erradas, mas vai ser sempre uma minoria que vai se atrair por natureza. Talvez uma maioria vai ter uma opinião errada, mas sentir vontade de fazer a coisa, sentir necessidade de fazer idolatria, ou seja, assim, que a pessoa não, ele estava num nível que ele se atraía muito pela espiritualidade, mas isso escorregava para o lado errado. Então Anshei Knesset Agdolah resolveram que eles fizeram 3 dias de jejum e pediram para Hashem para tirar de nós essa necessidade básica do nosso corpo de fazer idolatria, essa vontade, esse Yetzer Hara, essa má inclinação que nos causa fazer idolatria. E foi isso que aconteceu. Depois que eles fizeram 3 dias de jejum, Hashem não teve escolha. Eles colocaram Deus numa situação assim que ele não teve escolha. Ele foi obrigado a tirar o Yetzer Hara, a má inclinação para a idolatria, essa necessidade fisiológica que a gente tinha de fazer idolatria. Então, por causa que no mundo tem que ter um equilíbrio entre o lado bom e o lado ruim. Então sempre que vai acontecer um milagre do lado bom, então imagina que abriram o túmulo de um tzadik, que o Rebbe Shalom Bert Lubavitch ouviu isso do Rav Landau de Bnei Brak, quando ele tinha 90 anos, ele próprio estava lá. Ele falou que os russos queriam construir uma estrada de ferro em cima do cemitério judaico, ia passar em cima do túmulo do Rebbe. Aí ele foi lá com algumas pessoas para ajudar ele. Uma dessas pessoas era um médico
judeu, eles abriram o túmulo do Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, e o corpo estava intacto. Aí o médico colocou a mão em cima do corpo e falou: olha, essa pessoa foi enterrada hoje. Mas aí, por outro lado, todo mundo sabia que esse cemitério era de centenas de anos atrás. E não centenas, desculpa, é um cemitério judaico que já não se enterrava pessoas dezenas de anos, vamos dizer assim melhor. E tinha a história que o Rebbe Shalom Ber de Lubavitch, ele, na época dele, tinha uma pessoa que ele era muito rico, e essa pessoa, ele ia deixar esse judeu, esse Hassid do Rebbe, ele ia abandonar a Rússia. A Rússia estava passou por Primeira Guerra Mundial, Revolução Comunista. Então o Rebbe falou: a gente precisa do seu apoio. Você fica aqui e eu te prometo que você vai estar comigo no paraíso. Nós vamos estar lá em cima de igual para igual. E o sinal disso, você vai ser enterrado do meu lado. E quando se faz um acordo pela Torá, se costuma levantar um lenço ou um gártel, ou no casamento que eu estava ontem, levantar uma caneta. Hoje já é mais empresarial todo esse assunto. Mas antigamente se levantava um lenço, ou seja, nos casamentos que eu faço, pelo menos, é que hoje já não tem mais lenço, esse é o problema. Em primeiro lugar, já não tem mais lenço, eu acho que eu vou fazer com a caneta também, mas aí tem que ser uma caneta que vale mais do que 10 centavos. Mas voltando para o principal, então eles levantaram o lenço para firmar o acordo de que esse doador, ele vai estar com o Rebbe no paraíso, ele vai estar enterrado do lado do Rebbe. E essa pessoa, esse ricaço, antes dele falecer, ele pediu para colocar esse lenço junto com ele no túmulo, para assim, isso ele quer ter a garantia de que ele firmou o acordo com o Rebbe. Então os dois estavam enterrados um ao lado do outro. O Rav Lando de Bnei Brak, Zichrono Libraha, ele falou: esse é o meu Rebbe, ele está aqui já há dezenas de anos, mas o corpo ficou intacto. Mas tinha que abrir o túmulo do ricaço também para tirar ele, porque tinha que depois enterrar em outro lugar, enterrar os dois um ao lado do outro, como o Rebbe prometeu para ele. Eles abriram o outro túmulo, tinha um esqueleto, e um lenço do Rebbe estava intacto em cima desse esqueleto. Quer dizer, não só que os bichinhos não mexeram no corpo do Rebbe, na roupa do Rebbe, mas o lenço do Rebbe que estava no túmulo ao lado, dentro do túmulo, com a pessoa que os bichinhos comeram a mortalha dele, e ele, o caixão de madeira e tudo, mas o lenço do Rebbe eles não tocaram. É um milagre muito grande. Então vai ter que ter um milagre igual para que a gente tenha um livre-arbítrio de escolher entre Hashem e a idolatria. Vai ter que ter um milagre desse nível. Você vai precisar chegar num convento e encontrar lá uma freira que o corpo dela também ela foi enterrado e o corpo está inteiro. Você vai ter que chegar numa mesquita, encontrar lá um sheik muçulmano que enterraram ele há dezenas de anos e o corpo está lá inteiro. Quer dizer, o mesmo milagre é obrigado a acontecer num templo budista, num templo hinduísta, numa tribo Por quê? Sempre que acontece um milagre do lado bom, tem que ter o mesmo milagre do lado contrário, para que a pessoa possa ter o livre-arbítrio e optar entre fazer o bem ou o contrário. Então, se você fala: olha, o túmulo do Rebbe foi aberto, o Rebbe estava intacto, é obrigado que alguém te fala: não, tinha um convento que a freira estava intacta, tinha uma mesquita que o sheik estava intacto, tinha um templo budista que o monge estava intacto, e ele te traz exemplo de cada religião, porque senão você não tem a liberdade de escolha. O que os Anshe Knesset Agdolá causaram com isso? Que tiraram não quero usar uma palavra dessa, mas o que tinha antigamente era um tesão por idolatria. Desculpa falar assim, a pessoa olhava a idolatria, perdia a cabeça, ia atrás,
como se assim era uma vontade de fazer idolatria, um desejo sobrenatural. Eles conseguiram tirar isso. Então, para que o mundo se equilibrasse, sendo que do lado da Kedushá, então, eles conseguiram rebaixar a Tumá, eles conseguiram rebaixar o lado ruim. Por causa disso, o lado bom teve que ser rebaixado também, para ter o equilíbrio. E por causa disso, a gente perdeu a profecia no nosso povo. A partir de lá, não tem mais profecia. Então, se a pessoa fala hoje, olha, Rabino, tive aqui uma revelação profética, isso não foi uma revelação profética. Eu dou um exemplo para vocês. A gente tem em São Paulo, a gente tem muito trânsito. E eu sou contra comprar uma moto, porque o índice de acidentes de motos é grande, e pela Torá, quando o índice é grande, você entra nessa lei da Torá que é proibido se matar. Então você não pode se colocar em situação de perigo. Mas por causa que o trânsito também é grande, sonhei de noite que comprei uma moto. Então, e que já de manhã eu passei no meio dos carros e cheguei onde eu precisava chegar rapidamente, sem os congestionamentos. Então, isso, eu posso falar, uau, gente, olha, de noite eu tive uma revelação divina, sonhei que estou comprando uma moto. Não, 99% é o meu subconsciente que está me dando uma sugestão. Aí a pessoa acorda de manhã e fala, tive uma profecia. Você não teve uma profecia, seu subconsciente te deu uma sugestão. Acontece de vez em quando que diz a Gemara que tem um sonho que ele vem por meio de uma coisa ruim. E essa coisa ruim, ela tem acesso, vamos falar assim, um demônio, né? Que não essa coisa ruim, ela tem um acesso ao que já foi decretado para o mundo. Então ela já sabe o noticiário de amanhã antes de acontecer. Aí a pessoa sonha de noite que o avião caiu, o navio afundou, o trem descarrilhou, o ônibus bateu com o caminhão. Ele acorda de manhã, ele compra o jornal, tudo que ele sonhou está lá. Ele acha que é profecia, não é profecia também. Então assim, em outras palavras, hoje não tem mais profecia. E por que não tem? Por causa que os Anshe Knesset Agdolah, eles tiraram a tara que a pessoa tinha pela idolatria. Não tem como falar desejo, era obsessão mesmo. Então foi rebaixado também o lado da Kedushá. Então perdemos o nível da profecia, para que a gente continue tendo o livre-arbítrio. Porque se continuasse a profecia no nosso povo, e a gente não tem mais desejo, obsessão pela idolatria, ia ter um desequilíbrio. Então, para continuar equilibrado, o outro lado foi rebaixado pelos Anshe Knesset Agdolah, então o nosso lado foi rebaixado também, para continuar tudo equilibrado, para a pessoa poder continuar escolhendo entre o bem e o mal, tendo o livre-arbítrio. Mas voltando para o assunto da profecia, no caso de Yaakov, aquele sonho foi uma profecia. E por que foi por meio do sonho? Diz o Zohar que porque ele não era casado, mas foi na terra de Israel. Depois que ele já se casou, ele teve novamente uma profecia por meio de sonho, mas por causa que era fora de Israel. Aí, então, em Israel, ele era solteiro, ele teve uma profecia por meio de sonho. Fora de Israel, mesmo sendo casado, a profecia foi por meio de sonho. Aonde ele teve uma profecia revelada, quando ele voltou casado para a terra de Israel, aí já não foi mais por meio de sonho, aí já foi uma profecia revelada. Ou seja, quando a gente fala sobre assim, detalhadamente todos os critérios necessários para a profecia, então é necessário que o profeta seja judeu, que ele esteja na terra de Israel, que ele seja casado.
Então vamos, por exemplo, para o profeta Yoná. Jonas, ele recebeu uma profecia para ir para Nínive, e Nínive era a capital da Assíria. Então você imagina aquele império que foi o império mais cruel do mundo, e ele tinha que ir lá e falar para eles: se vocês não voltam para o bom caminho, a cidade de Nínive vai ser destruída, vai virar Sodoma e Gomorra. E o nosso povo teve 48 profetas e 7 profetisas. E esses 48 profetas e 7 profetisas não conseguiram trazer o nosso povo de volta para o bom caminho, cada um na época dele, mas ninguém conseguiu fazer com que o povo inteiro voltasse para o bom caminho. E o profeta Yoná, o Jonas, traduzido como Jonas, ele sabia que se ele fosse para Nínive e falasse para eles que eles têm que voltar para o bom caminho, eles voltariam. Os anjos no tribunal divino iam falar: tá vendo? Esse profeta judeu na terra dele não conseguiu convencer ninguém. Ele foi para o pior país do mundo, já todo mundo fez chuva. E esse para nós não ia ser bom, porque aí isso poderia causar decretos contra o nosso povo, para que a gente fizesse chuva, voltasse para o bom caminho por meio de sofrimentos. Então, por causa disso, o profeta Yoná, antes que recaísse sobre ele toda essa profecia, na hora que ele já teve os sinais, eu não sei como funciona, mas primeiro ele teve os sinais de que tal profecia vai ser repassada para ele, mas ainda não tinha sido repassada. Ele pegou um navio e ele saiu de Israel. Esse era o objetivo dele, porque ele, saindo da Terra Santa, mesmo que ele era um judeu casado, mas fora da Terra Santa a profecia não iria recair sobre ele. Aí teve toda a história com o peixe, uma história assim muito, muito interessante. Mas vamos ver no caso do profeta Heskel. Também se pergunta: o profeta Heskel, ele profetizou na Babilônia, então como pode ser? Aí ele falou: ele está às margens do Nahar Kvar, é o rio Já. O que quer dizer rio Já? Então a intenção aqui, dizem nossos sábios, dessa linguagem ele está te indicando que essa profecia já começou na Terra Santa e não tem problema de continuar ela na Babilônia. Porque geralmente quando eles faziam essas pesquisas, eles descobriam: tá bom, o profeta estava aqui, mas não tinha um rio com esse nome, então por que ele apelidou o rio com esse nome? Porque um rio quer dizer as fontes da sabedoria lá em cima, e já quer dizer que isso já tinha começado na Terra Santa. Então, o negócio da profecia é esse. Ele viu anjos subindo. Nessa profecia dele, ele viu anjos subindo e descendo. Então a escada, claro que não é uma escada material. Pela própria descrição, que eram anjos que estavam subindo e descendo, e os anjos não precisam de escada. Então quer dizer que essa escada, ela era uma sincronização, ela era um acesso do mundo de baixo para o mundo de cima, de uma dimensão para outra. Então você imagina, pela descrição da profecia, que ele falou que os anjos estavam subindo e depois estavam descendo. Você pergunta: para lugar de anjo no céu, então os anjos deveriam estar primeiro descendo e depois subindo. Então primeiro vem a explicação simples. A gente tem 4 níveis de explicação na Torá, 4 níveis básicos, que são Pshat, a explicação simples; o Remes, a indicação; o Drosh já é um estudo disso; e o Sod é o segredo que está por trás disso. E então o Pshat aqui é que os anjos que acompanharam Yaakov durante dentro da Terra Santa,
eles não tinham as mesmas características que os anjos que teriam que acompanhar ele fora da Terra Santa. Quer dizer, mudou o nível de santidade, tem que mudar a categoria dos anjos que vão acompanhar ele para aquele lugar. Então os anjos que estavam acompanhando ele até lá subiram e desceram outra categoria de anjos para acompanhar ele para a terra da Síria. Então isso a gente pode traduzir como anjo da guarda, mas assim é um número grande de anjos que ele tinha que acompanhavam ele. Então imagina assim, Deus me livre, a cobra ia picar ele, a cobra morria, e porque tem os anjos guardando ele. Em outras palavras, tudo que esses anjos faziam não está descrito explicitamente, mas havia necessidade deles guardarem ele. Agora vamos para o Pshat, vamos o Remes disso, que isso está indicando, agora está indicando para a gente outra coisa. O que acontece, diz o Shloh, o livro chama Shnei Luchot HaBrit, uma história muito interessante, que está escrito Hashem bara Elokim lasot. No começo, no Bereshit, está escrito tudo que Deus fez, Deus terminou de fazer tudo que Deus fez para fazer. Essa linguagem Hashem bara Elokim lasot, esse para fazer é fazer o quê? Imagina, você leva o carro para o mecânico antes da viagem e o mecânico fala, você pergunta, o carro tá bom? Ele fala, não, tem que fazer alguma coisa ainda. Então quer dizer que vai enguiçar no meio do caminho. Por isso diz o Shnei Luchot HaBrit que esse para fazer quer dizer para consertar. Quer dizer que nada que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou ainda tem que consertar. Então, se uma pessoa se acha perfeita, quer dizer que não foi Deus que criou ele. Então a gente não sabe não. E sendo que Deus criou tudo, então é problema. Então, quando você fala tudo que Deus criou não é perfeito, quer dizer que o anjo, que ele não tem livre-arbítrio, ele não tem a capacidade de fazer o mal, ele também não é perfeito. Então ele pode fazer contra a vontade divina por erro de avaliação. Por erro de avaliação quer dizer falta de perfeição, que causa para ele um erro de avaliação, e por causa desse erro de avaliação ele faz contra a vontade divina, achando que ele está fazendo a vontade divina. E o que aconteceu lá é que dois anjos do primeiro escalão são chamados de serafim. Serafim quer dizer, um é saraf, o plural é serafim. São anjos do mundo da Briá, que eles eram dois dos três que vieram visitar Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca. Nós sabemos que tem um básico de 4 anjos do primeiro escalão lá em cima, no mundo da Briá, que é o Michael, o Rafael, o Gabriel e o Uriel. O Uriel, então, ele veio depois para o Shimshon, que ele não participou daquela visita para a tenda de Abraão. Esses anjos, não tem problema em falar o nome deles, porque eles são anjos do primeiro escalão. Se você fala o nome deles, eles não aparecem. A gente não está no nível deles. O que a gente não pode falar é nomes de anjos e demônios, coisas assim, mas anjos já do segundo escalão, anjos do Olam Yetzirah, anjos do Olam Asiá, que aí ele aparece e a gente está impuro, impureza de mortos, que só quando o Mashiach chegar a gente se purifica totalmente disso, por meio do pozinho da pará do mar, tem todo o ritual da vaca vermelha. Então, se um anjo aparece e a gente está impuro, ele vai falar, pô, você me chamou para cá para quê? Aí dá zebra, aí dá problema. Mas esses anjos do primeiro escalão, pode falar o nome deles, não tem problema, a gente não está no nível deles, eles não vão aparecer porque a gente falou o nome deles. Mas, dos 3 anjos que estavam na tenda de Abraão, o Michael, ele
fez com que a Sara pudesse ter um filho. A diferença é assim, o Rafael, ele é o anjo da cura. E ele, na categoria dele, sendo que o anjo não faz duas coisas de duas categorias diferentes, mas pode fazer duas coisas na mesma categoria, curar e salvar está na mesma categoria. Então, o anjo Rafael, depois que ele curou Abraão, ele foi salvar o Lot em Sodoma. O anjo Michael, o que ele fez para Sará não é chamado de cura. A Sará, ela não, por natureza, ela não podia ter filhos. Então, o que ele fez lá é tipo assim: a pessoa não tem pernas e de repente nasce duas pernas. Então isso não é chamado de curar, isso já é um milagre sobrenatural. O Malach Michael, ele fez esse milagre sobrenatural e subiu para o céu. O Malach Rafael, depois que curou Abraão, foi salvar o Lot em Sodoma, junto com o Malach Gabriel, que foi destruir Sodoma. Os dois chegando em Sodoma, as pessoas lá queriam violentar eles, tinham todo o acontecimento. Eles falaram para as pessoas: nós viemos destruir a cidade. Eles queriam limpar atrás de Deus. Se eles falassem Deus veio destruir, mandou a gente para destruir a cidade, aí não seria bonito. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Eles queriam limpar atrás de Deus. Eles queriam falar: olha, Deus nunca destruiria a cidade, nós viemos destruir a cidade. O que eles causaram com isso é que, se eles falassem que Deus vai destruir a cidade, talvez as pessoas ainda fizessem chuva, que eles sabem que Deus é a essência do bem. E eles, voltando para o bom caminho, Hashem vai abrir mão. Mas os caras falaram: olha, chegaram aí dois super-homens, a gente não sabe de onde, e eles vão destruir a cidade. Então o que a gente pode fazer? Fazer chuva vai adiantar? Agora sim, eles falam assim: Deus vai destruir a cidade, e a chuva adiantaria. Então eles fizeram contra a vontade divina, achando que eles estavam fazendo a vontade divina. Eles achavam que para Deus é bom que eles estão falando assim. Mas eles fizeram contra a vontade divina, achando que eles estavam fazendo a vontade divina. Então o que eles ganharam do tribunal divino lá em cima? Ganharam uma suspensão. Eles ficaram no mundo, não puderam voltar para o mundo superior, até essa profecia da escada de Yaakov, que Yaakov simplesmente ele viu uma sincronização que estava acontecendo. Não é que ele sonhou um sonho, ele viu com os próprios olhos que agora tem uma sincronização entre o mundo inferior e o mundo superior. Agora dá para subir e descer, depois não dá mais. Aí esses dois anjos aproveitaram para subir de volta para o mundo superior. Por isso está escrito que os anjos subiram. Primeiro está escrito que eles subiram e depois desceram. Então quem foram os anjos que estavam aqui nesse mundo que subiram? Foi o Rafael e o Gabriel, que tinham recebido uma suspensão. Então, em frente, Hashem promete para Yaakov que vai proteger ele e vai trazer ele de volta para a Terra Santa e não vai abrir mão de nada até não cumprir para ele essa promessa. E Yaakov vindo, ele quando voltou depois para a Terra Santa, ele pede para Hashem salvar ele do irmão dele, do Esav, para Esav não assassinar as mães e as crianças. E aí se pergunta: pera, e cadê Hashem? Hashem se comprometeu a cuidar dele, mas Yaakov, ele imaginou assim: Shema Gromachet, talvez ele fez alguma coisa errada, que essa coisa errada vai causar com que Hashem não proteja ele. Isso não tinha acontecido, mas aparentemente, por motivo de análise, se Hashem prometeu para ele,
agora sim, por trás dos bastidores, se Hashem prometeu para ele, quer dizer que Hashem já está levando em conta todas as possibilidades, e mesmo assim prometeu. Hashem não falou para ele, olha, se você se comportar certo, como está escrito no Shema Israel, se a gente se comportar certo, aí vai chover. Se a gente fizer idolatria, aí não chove. E tinha a história entre o Ahav, o rei das 10 tribos, o rei de Israel, e o Eliyahu Navi, o profeta Elias. O Ahav, ele falou para o profeta Eliyahu, está vendo, está escrito que se a gente se comporta certo, chove, e se a gente faz idolatria, não chove. E está chovendo, a gente está fazendo idolatria, e está chovendo. Aí Eliyahu Navi jurou que não ia mais chover, não ia mais ter nem orvalho nem chuva. Para a chuva deu certo, parou de chover, o orvalho continuou, que o orvalho não depende das nossas ações. Então lá era uma coisa assim, continuava chovendo porque eles tinham mérito, que eles tinham união, eles eram unidos. O profeta Ovadiah escondeu 100 profetas, 50 em cada caverna. E no começo da aula nós dissemos que nosso povo teve 48 profetas. E na época do profeta Eliyahu, o Elias, que está na lista dos 48, o profeta Ovadiah, o Abadias, que também está na lista dos 48, escondeu 100. Então, para onde esses 100 aparece a mais do... Então deveria ter 148. Mas não, dizem nossos sábios que todos os profetas, que a profecia deles era só para aquele momento, eles não entram na lista de profetas. Quem entra na nossa lista de profetas são os profetas que a profecia deles era para aquele momento e também para o futuro. E sendo que a gente ainda precisa da profecia deles, que ela ainda não aconteceu, porque ela vai acontecer no futuro, eles entram nessa categoria de 48 profetas e 7 profetisas. Quer dizer que tiveram muito mais, mas que a profecia deles era só para a época deles. Então eles não entram na nossa lista de profetas. Mas aí o profeta Ovadiah escondeu 100 profetas, 50 em cada caverna, e levava comida do palácio do rei para 100 pessoas. E todo mundo sabia. E era um ano que não tinha chuva, então era difícil para todo mundo ia querer a comida para ele próprio, e ninguém dedurava, ninguém delatava. Por causa que eles eram unidos, eles não tinham delatores, mesmo eles fazendo idolatria, chovia. E é isso que aconteceu na prática. O mesmo que está escrito no Shema Israel, se a gente fizer idolatria, não vai chover, mas tem casos que são exceção de regra, como o caso deles. Agora, com Yaakov, Hashem não fez para ele nenhuma condição. Hashem não falou para ele, olha, se você se comportar certo, eu vou te proteger, se você não se comportar certo, eu não vou mais te proteger, como está escrito no Shema Israel. Com Yaakov não tinha condição. Hashem falou para ele, olha, já está aqui garantido. E mesmo assim ele falou, Shem Gromachet. Ele falou assim, mesmo que está garantido, mas ele é capaz de estragar. Então isso foi a humildade de Jacob, vamos dizer assim, não sei que palavra usar para isso, quer dizer, não estava dentro dos critérios. Isso foi uma rumbrada dele. E o que levou ele a essa conclusão? O que levou ele a achar que ele teria feito alguma coisa errada, que Hashem, por causa disso, não iria ajudar ele? E aí nós vamos para o fato de nossos patriarcas terem cumprido a Torá antes da Torá ter sido entregue. Então, está escrito que Zé Sefer Toldot Adam, Hashem mostrou para o primeiro homem Dor Vedorshav, Dor Parnasav, cada geração e
os sábios da geração e os patrocinadores daqueles sábios e mostrou tudo o que ia acontecer, a entrega da Torá, e mostrou para os nossos patriarcas também cada geração e tudo que iria acontecer, inclusive a entrega da Torá e o que está escrito na Torá. Diz o Midrash que Avraham Avinu, nosso primeiro patriarca, ele cumpria a Torá inteira antes dela ter sido dada, e ele ensinou até para o Lot. Os anjos que foram destruir Sodoma comeram matzot na casa do Lot, porque aquele dia era noite do Seder, noite de Pesach. Então o que aconteceu na prática, nossos patriarcas cumpriam toda a Torá antes da Torá ter sido dada. E um dos mandamentos da Torá é que é proibido se casar com duas irmãs simultaneamente. Ou seja, se uma irmã falece, ele pode casar com a irmã dela, mas casar com as duas simultaneamente ele não pode. Então, voltando, qual é a permissão de se casar com mais de uma esposa? Está escrito nos 10 mandamentos que a pessoa não pode ir com a mulher do outro. Não está escrito que não pode ir com o marido da outra. Ou seja, duas mulheres podem compartilhar um marido. Duas amigas inseparáveis pela Torá, elas podem decidir que elas só se casam com alguém que se casar com as duas. Ou casa com as duas ou com ninguém. Elas podem tomar uma decisão dessas. Elas podem fazer a proposta para um noivo em potencial. Que olha, a gente quer se casar com você, mas aqui é pacote, você casa com as duas juntas. Não tem problema, porque nos 10 mandamentos está escrito que não pode ir com a mulher do outro, mas as duas se casando com o mesmo homem, para cada uma delas ele é o marido da outra, e não está escrito que não pode ir com o marido da outra. Então, é nesse caso que se aplica, tá? Em nenhum outro caso, não. Só nesse caso que o homem se casa com algumas mulheres, para cada uma delas, mesmo ele sendo o marido da outra, ela pode se relacionar com ele, porque ele é o marido dela também. Agora, se ele só for o marido da outra e não for o marido dela também, aí Deus me livre. Não vou entrar nesse detalhe, que hoje não é aula sobre relações ilícitas, mas vamos dizer, nesse caso, Yaakov, ele chega na Síria, em Haran, e ele vai para a casa do tio dele, o Lavan. E o Lavan tinha duas filhas. Ele se encontra com a Rachel já no poço de Haran. Haran, todo mundo era bandido, todo mundo era malandro, todo mundo era desonesto. Então os pastores, eles colocavam uma pedra em cima do poço para ninguém roubar água, que só conseguia tirar a pedra de lá se todos eles se reuniam. Então, quer dizer, eles sabiam que ninguém ia roubar água antes do outro. Yaakov, ele vê aquela pedra, ele vê a Rachel, que é a filha do Lavan, a prima dele, e ele já está predestinado a se casar com ela. Então, na hora que ele vê ela, ele recebe umas forças sobrenaturais, ele quer mostrar para ela que ele é um cara muito forte. Ele tira a pedra sozinho de cima do poço, todo mundo cai para trás, e ele faz para ela uma proposta. Ele pergunta se tem lugar na casa dela para ele ficar, e ele vai pedir a ela em casamento. Ele oferece para o pai dela, para o Lavan, que ele vai trabalhar 7 anos. Isso depois que ele trabalhou para o Lavan um mês. Ficou lá um mês de férias, mas trabalhou duro. O Lavan, o pai dela, ficou impressionado. O Lavan é irmão da mãe do Yaakov, irmão da Rivka. Ele ficou impressionado. E Yaakov falou: olha, eu trabalho 7 anos para que você me deixe casar com a Rachel, sua filha pequena. Ele sabia que todo mundo lá era bandido. Ele sabia que se ele falasse somente a palavra Rachel, o Lavan, ele iria trocar o nome da Lea para Rachel. Então ele falou, se ele falasse só Rachel,
e não falasse sua filha, o Lavan podia trazer alguma mulher de outro lugar e chamar ela de Rachel. Então ele falou, Rachel, sua filha pequena, para que o Lavan não trocasse o nome da Leia para Rachel e colocasse a Leia no lugar da Rachel. Então na prática, com tudo isso, chega o dia do casamento, ainda o Yaakov, ele prometeu para Rachel, ele falou, olha, eu vou me casar com você, eu sei que o seu pai é um bandido, então na noite, quando a gente não conseguir se enxergar, e você e a sua irmã, vocês têm a mesma voz, e vocês são irmãs quase gêmeas, assim, irmãs muito parecidas, então só me fala 3 palavras, Halá, Nidá e Ner, que são os 3 mandamentos básicos das mulheres, que é a Frashat Halá, é tirar um pedacinho da massa do pão para o Cohen, acender as velas de Shabbat e ir para o mikve antes de dormir com o marido, uma vez por mês. Quando termina o ciclo menstrual, tem uma aula especial sobre esse assunto. Então ele falou para ela, você me fala essas 3 palavras, eu sei que é você. Se você não falar, eu sei que é sua irmã. Aí vai terminar em escândalo. E na noite do casamento, a Rachel viu que o pai dela chega lá com os capangas dele, coloca a Leá no lugar da Rachel, e a Rachel viu que isso está acontecendo, então ela falou para Leá, ela falou para ela, olha, para você não passar vergonha, fala para ele essas 3 palavras, senão vai terminar em tragédia. Então ela entregou esses sinais para a irmã dela. Aí, de noite, Yaakov, antes de fazer qualquer coisa, ele pergunta para a mulher, não, qual que é a senha, e ela fala, Halá, Nidá, Ner. Aí tá bom, os 2 lá fizeram noite de núpcias, e chega de manhã, ele vê que ela é a Leia. Aí tá bom, aí ele entende que o Lavan conseguiu enganar ele, mas ele não entende por que a Leia concordou. Aí ele pergunta para Leia, isso que o seu pai é um bandido, tá bom, mas você é uma tzedeket, você é uma mulher altamente elevada espiritualmente, como você concordou numa coisa dessas? Aí diz o Midrash que a Leia, ela falou para Yaakov, eu sou a filha mais velha, eu estou predestinada, eu sou a filha primogênita, eu estou predestinada para o primogênito da sua mãe, e você comprou a primogenitura do Esav, eu ia casar com Esav, graças a Deus você comprou a primogenitura dele, você teve direito a se casar comigo, então, que eu teria que ser a esposa do Esav. Aí novamente a gente entra no assunto das bênçãos da cobra, que a cobra roubou as bênçãos do Adão por meio de trapaça. E Yaakov, ele é a reencarnação do nível Neshama, o nível mais alto do Adão Arishon. Então ele tem que roubar as bênçãos por meio de trapaça, porque é o jeito de pegar essas bênçãos de volta. E agora ele recebe a mulher do Esav sem querer isso. Mas dela vai sair o principal do nosso povo. Da Rachel a gente não tem quase nada. A gente nem sabe essa tribo de Benjamim, a microtribo foi o que sobrou da Rachel. Mas da Leá, nós temos Moshe Rabbeinu, nós temos o David Melech HaMashiach. Da Leá a gente tem a tribo de Levi, a tribo de Eudá. Da Leá a gente tem tudo, quer dizer, o principal do nosso povo veio da Leá. E nós vamos ter que continuar essa história. Em outras palavras, assim, no outro dia, Yaakov, ele foi fazer escândalo para o Lavan, e os 2 concordaram que passando uma semana da festa, Yaakov, ele se casa também com a Rachel, não esperou mais 7 anos, esperou só uma semana, 7 dias, se casou também com a Rachel, e aí ele trabalhou mais 7 anos. E agora a questão é se ele já tinha se casado com a Leá, e é proibido se casar com 2 irmãs,
por que ele se casou também com a Rachel? Porque ele tinha se comprometido com a Rachel, ele tinha feito uma senha já com ela, passado os sinais que ele tem que falar para ele. E sendo que compromisso pela Torá é coisa séria, e a ponto de o Lavan ter que justificar para Yaakov. Yaakov perguntou para o Lavan: por que você me enganou? Por que você não cumpriu o seu compromisso? E o Lavan teve que justificar. O Lavan falou: olha, a gente não faz assim, aqui a gente casa primeiro a filha mais velha, depois a filha mais jovem. O Lavan precisou justificar que até em Haran era importante o assunto do compromisso. Então, sendo que ele tinha assumido um compromisso com a Rachel, e sendo que o fato dele guardar toda a Torá antes da Torá ter sido dada era uma humra, era um capricho, então o compromisso que é uma coisa verdadeira, e o capricho, então ele teve que abrir mão desse capricho para cumprir o compromisso dele. Então ele ficou casado com as duas. Quando ele chegou na Terra Santa, aí ele falou: agora que na Terra de Israel as coisas são mais como se diz, a profecia recai na Terra Santa. A Terra de Israel tem um nível espiritual mais elevado, então pode ser que esse assunto lá se torne mais grave. Então ele começou a pensar: a gente vai continuar falando sobre a nossa paraxá. Agora chegamos no nosso centro da cultura judaica. Temos aqui o nosso responsável pela mídia, nosso querido Khalil. Shalom, shalom pessoal, shalom varachá. A gente está aqui na ONG do Rabino. Esse aqui é o diretor das diretoras, do Hillel Katan. Shalom, shalom, boker tov. Isso aí. E agora, graças a Deus, mas mostra para eles um pouquinho aí. Certo, vamos lá. Ok. Filha do Hillel Katan, a gente está aqui na Mercado Tabut Rehudi. Loiber aqui, tudo bonitinho, com as plantinhas cuidadinho. Ele é a diretora Rivka Raya cuidando lá na aula com a Rabanit. Bem bonitinho, bem melhor que estava antes, né? O Rabino, o Kelev, as plantinhas cuidadinhas. Isso aí, pessoal. Então, o principal aqui, muito obrigado para todos, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Vamos continuar com a nossa paraxá. Não percam os próximos capítulos. Vekol tov hatzlacha, briut parnassá b'shefa, muita alegria.